Bem-vindo a mais um episódio do Amor Sem Fronteiras. Hoje eu quero conversar com você sobre uma realidade muito presente na vida de muitos imigrantes, mas que poucas pessoas falam com sinceridade, porque muitas vezes nós não chegamos aos Estados Unidos carregando apenas as nossas malas. Nós chegamos carregando as expectativas, responsabilidades, feridas, desejos e muitas vezes os sonhos de outras pessoas. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas eu acredito que muitos imigrantes não chegam aos Estados Unidos apenas em busca de uma vida melhor. Eles chegam também em busca de um reconhecimento, em busca de aprovação, em busca de se sentirem importantes, em busca de provar para alguém que conseguem, talvez para a família, talvez para os amigos, talvez para as pessoas que duvidaram deles, ou talvez para si mesmo até. E eu quero falar com você sobre isso, porque durante muito tempo eu também não percebi que essa era uma das dores que existia dentro de mim. E quando eu cheguei aos Estados Unidos em 2014, eu também carregava os sonhos, mas hoje eu consigo olhar para trás e perceber que uma parte daqueles sonhos estava profundamente ligado ao desejo de ser vista, ao desejo de ser reconhecida, ao desejo de ser motivo de orgulho para as pessoas que ficaram no Brasil. Porque, na verdade, eu queria mostrar que eu tinha dado certo, eu queria mostrar que eu estava vencendo, eu queria que as pessoas olhassem para a minha vida e enxergassem sucesso. Naquela época, eu sonhava em ser influência digital, ser blogueira. Eu gostava do universo da maquiagem, da moda, das tendências, das redes sociais. E olhando para trás, eu percebo o quanto eu era imatura. Eu pensava muito mais em aparecer do que em servir. Eu pensava muito mais em ser reconhecida do que compreender quem eu realmente era. Muito mais em consumir do que em construir. E eu não falo isso para me condenar, falo porque essa era a minha realidade naquele momento. Mas eu sei que Deus tinha o caminho diferente para mim. E esse caminho começou através dessas dores, das dificuldades, dos desertos, das experiências que a imigração trouxe. Porque a imigração, ela tem uma forma muito particular de revelar aquilo que está escondido dentro de nós. Ela tira as máscaras, ela expõe as fragilidades, ela mostra feridas que antes estavam adormecidas. E uma das coisas que ela revelou para mim foi justamente esse desejo de reconhecimento. Mas eu percebi que essa não era apenas a minha história. Era a história também de muitas pessoas que eu encontrava ao longo do meu caminho. Ao longo dos anos, eu comecei a observar que muitos imigrantes chegavam aqui carregando não apenas os seus sonhos, eles carregavam os sonhos da família inteira. Chegam com a responsabilidade de ajudar os pais, de ajudar os irmãos, de ajudar parentes, de resolver problemas, de enviar dinheiro, de sustentar as expectativas e, sem perceber, vão assumindo um papel que se torna muito pesado. O papel de salvador. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez você seja essa pessoa. A pessoa que nunca consegue dizer não. A pessoa que sempre ajuda, a pessoa que sempre resolve todos os problemas, a pessoa sempre que está disposta
a ajudar, a pessoa que para quem todos ligam a todo momento quando surge alguma coisa. E no começo isso parece algo bonito, porque ajudar quem amamos é uma demonstração de amor, é claro. Mas existe uma linha muito fina, sabe, entre ajudar e em se abandonar. E muitas pessoas atravessam essa linha sem perceber que os anos estão passando, você trabalha muito, trabalha os finais de semana, faz hora extras, abre a mão dos momentos com a sua família, abre mão do descanso, abre mão de sonhos pessoais. E sempre existe alguma necessidade para resolver, alguém precisando de dinheiro, alguém precisando de ajuda, alguém que está precisando de um remédio, alguém que está precisando de uma passagem, alguém que está precisando de mais uma oportunidade. E você vai dizendo sim, sim e sim mais uma vez, até que um dia você percebe que os anos passaram e você cuidou da vida de todo mundo, menos da sua. E então se surge aí uma pergunta muito dolorosa. O que eu construí para mim? O que eu construí para minha família? E o que eu construí para o meu futuro? E algumas pessoas percebem que não tem resposta para essa pergunta, porque passaram tanto tempo sustentando os sonhos dos outros que abandonaram os seus próprios sonhos pelo caminho. E existe uma outra realidade muito dolorosa, a realidade daqueles que acreditam estar construindo algo no Brasil, pessoas que enviaram dinheiro durante anos, que compraram terrenos, que investiram, que confiaram em parentes, que colocaram os bens no nome de outras pessoas, que acreditaram nas promessas e que anos depois descobriram que praticamente nada existia. O dinheiro foi gasto, os acordos não foram cumpridos, as promessas desapareceram. E a pessoa percebe que trabalhou durante tantos anos e não tem praticamente nada construído. Eu já ouvi muitas histórias assim. Histórias de pessoas que dizem: Jennifer, hoje eu não tenho nenhuma bicicleta no Brasil. E por trás dessa frase existe uma dor muito profunda, sabe? Porque não é apenas sobre dinheiro, é sobre a confiança, é sobre o tempo, é sobre as expectativas, é sobre perceber que parte da vida passou. Mas existe uma pergunta ainda muito mais profunda. Por que é tão difícil dizer não? Por que tantas pessoas passam anos carregando pesos que não são seus? E eu acredito que muitas vezes isso acontece porque existe a necessidade do reconhecimento. Uma necessidade de sentir que tem um valor, uma necessidade de ser importante, uma necessidade de finalmente ser visto, como se cada ajuda oferecida dissesse: agora vão me amar, agora vão me valorizar, agora vão reconhecer o meu esforço. Mas existe uma armadilha nisso, porque o reconhecimento nunca é suficiente para curar uma ferida de rejeição. A aprovação nunca é suficiente para preencher um vazio de identidade. E eu quero abrir ainda mais o meu coração para você. Porque trabalhando com casais, mulheres e famílias imigrantes, eu comecei a perceber algo que me marcou profundamente. Aquela não era apenas a minha dor, era a dor de muita gente. Era a dor da mulher que passou a vida tentando provar valor. Era a dor do homem
que carregava o peso de sustentar todos ao seu redor. Era a dor do casal que perdeu a conexão, tentando sobreviver. Era a dor de pessoas que deixaram seu país em busca de uma vida melhor, mas continuavam carregando feridas emocionais dentro da alma. E foi observando essas histórias que nasceu em mim o desejo de estudar mais profundamente o ser humano. Nasceu o desejo de me tornar psicanalista, nasceu o desejo de me tornar terapeuta de mulheres e casais. Mas hoje eu entendo que isso nunca foi apenas uma profissão, é uma missão para mim. Porque quando eu me sento diante de uma pessoa, eu não vejo apenas um problema, eu vejo uma história. Eu vejo uma caminhada que precisa ser ouvida, uma alma que precisa ser acolhida. Eu vejo alguém que muitas vezes está sofrendo em silêncio, alguém que sorri nas redes sociais, mas chora quando está sozinho. Alguém que parece forte para todo mundo, mas está cansado por dentro. E talvez hoje, sabe, essa seja justamente a sua realidade. Eu me apaixonei por esse processo terapêutico porque o autoconhecimento, ele nos ajuda a encontrar aquilo que estava escondido. As feridas, os medos, as dores, as crenças, mas também nos ajuda a encontrar a nossa verdadeira identidade, a voltar à nossa essência. E para mim é impossível falar sobre cura sem falar sobre Cristo, porque foi através dele que eu encontrei as respostas para muitas perguntas que eu carreguei durante anos dentro de mim. Foi através dele que eu encontrei um amor que não dependia de desempenho, um amor que não cobrava nada de mim, que não dependia do meu reconhecimento, do meu fazer, que não dependia de aprovação. Foi através dele que eu comecei a compreender que o meu valor não estava somente naquilo que eu entregava, mas em quem eu realmente era. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo quantos meus sonhos mudaram. Hoje, eu não sonho em ser uma mulher famosa. Hoje, eu não sonho em ser reconhecida. Hoje, eu não sonho em provar nada para ninguém. O que mais queima hoje dentro do meu coração é uma outra coisa. É viver a minha vocação como esposa, como mãe, ser terapeuta, é preservar o amor dentro da minha família, é proteger a unidade do meu lar, é ver os meus filhos crescerem sabendo que são amados, é caminhar ao lado do meu esposo, construindo uma história que glorifique a Deus. E também ajudar outras pessoas a encontrarem esse caminho de cura, a encontrarem a esperança, a encontrarem o propósito, a encontrarem Cristo, porque eu acredito profundamente que todos os dias nós precisamos ser curados para amar. Precisamos ser curados do nosso orgulho, das nossas necessidades de aprovação, da rejeição, do medo, do egoísmo, das feridas da infância, das dores que carregamos em silêncio. Todos os dias precisamos ser curados para amar. E talvez seja por isso que o Curados para Amar existe, porque ele não nasceu como um projeto. Ele nasceu como ele não nasceu como uma estratégia. Não nasceu como uma marca, ele nasceu de uma história. Nasceu de uma caminhada, ele nasceu de dores que Deus transformou em missão. E eu costumo dizer que o Curados para Amar é uma extensão da minha família. E a minha família é uma extensão do Curados para Amar. Porque aquilo que eu ensino é aquilo que eu procuro viver todos os dias dentro da minha própria casa.
E talvez Deus tenha permitido que eu atravesse tantas experiências na imigração para que hoje eu pudesse olhar, para que hoje eu possa olhar para outras pessoas e dizer: eu entendo a sua dor. Eu também caminhei por aí. Eu também busquei reconhecimento. Eu também tentei encontrar valor em lugares errados. Mas existe esperança, existe cura, existe propósito. E você não precisa carregar tudo isso sozinho. Se você está ouvindo esse episódio e percebe que passou anos vivendo para agradar todo mundo, eu quero deixar uma reflexão para você. Você não veio a este país apenas para resolver os problemas de outras pessoas. Você não veio para esse país apenas para sustentar expectativas. Você não veio para este país apenas para provar o seu valor. Você também veio para viver, para construir, para crescer, para cuidar da sua família, para cuidar da sua alma, para descobrir quem Deus criou você para ser. E talvez hoje seja o dia de começar a olhar novamente para os sonhos que ficaram esquecidos pelo caminho. Porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo de recomeçar. Ainda dá tempo de reorganizar prioridades. Ainda dá tempo de construir algo novo. Ainda dá tempo de viver aquilo que Deus sonhou para você. Eu sou Jennifer Pio e esse foi mais um episódio do Amor Sem Fronteiras. Um espaço para conversas reais sobre fé, propósito, imigração e a vida como ela é. Um beijo no seu coração. Até o próximo episódio.